agora vou passar para uma outra gigante também dos direitos humanos no Brasil, uma pessoa que talvez assim seja daquelas que eu conheço na militância do direito, talvez uma das que tenha mais energia, mais disposição, mais garra e coragem, que é a Marina Ganzaroli. Marina é doutora pela USP, é presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da OAB São Paulo. Quando acompanho no Instagram, toda vez que eu acompanho a Marina no Instagram, ela está em uma ou outra delegacia de polícia, fórum, Brasília, Supremo Tribunal, em algum lugar, Marina Ganzaroli está na defesa dos interesses dos direitos humanos, especialmente da população LGBTQIA. E Marina também é conselheira titular da OAB São Paulo, sendo a mais jovem e única representante LGBT entre mais de 200 conselheiros. Então, eu gostaria, assim, uma alegria enorme ter você aqui, Marina. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para a sua fala. Lembrando aqui, só para registrar, não querendo cortar, mas lembrando que a gente tem aí pelo menos uns 30 minutinhos aí, que a gente já se conhece. Professora Silvia, aproveito para colocar aqui a professora Silvia presente de novo na sala, para prestigiar a professora Eunice, para prestigiar a professora Marina, para prestigiar o evento aqui elaborado pelo sindicato. Marina, a palavra está com você, querida. Obrigada. Obrigada a você, professora Beatriz. É uma honra, um prazer, uma boa tarde a todas, a todos, a todes. Meu nome é Marina Ganzaroli. Eu gostaria de início a agradecer enormemente doutor José Hernani Brito, presidente do Simprofaz, pelo convite, pelo evento. Primeiro evento, né, para mim também nessa agenda de março, que para nós ativistas de direitos humanos das mulheres é um mês repleto aí de agendas, e eu começo aqui com a PFN e com o Simprofaz. Agradeço enormemente, doutor José, pelo convite, a doutora Ieda também, pelas suas falas, pelo trabalho maravilhoso que vem desempenhando na Advocacia Geral da União, doutora Maíra Gomes, procuradora-geral adjunta, essas mulheres procuradoras em lugares aí de destaque, de poder, uma honra estar nesta mesa com vocês no dia de hoje e, obviamente, também agradecer doutoras Núbia Castilhos, o doutor Cristiano Costa, a doutora Keila Mello, Valéria Ferreira e Beatriz Pereira, queridas, no nome das quais eu cumprimento a todos e a todas que nos assistem, a todos os procuradores e procuradoras, servidores e servidoras que acompanham este evento, essa abertura do mês da mulher no Simprofaz e na PFN. Eu queria, obviamente, cumprimentar, né? Que honra a minha dividir esta abertura com, no período da manhã, professora Silvia Pimentel e professora Flávia Piovesan, e agora à tarde com a professora Eunice Prudente. Eu que tive a honra e o privilégio de ter aula com a professora Eunice no meu ano de caloura na Universidade de São Paulo, me deu aula também na pós-graduação, e sempre nos trouxe o legado do doutor Dalmo Dallari, para aquela universidade, para aquela faculdade de Direito, tão muitas vezes, assim como o direito, um pouco engessada nas suas tradições, nas suas caixinhas, né, tradicionais das áreas do direito, direito do Estado, direito constitucional, direito da família, direito civil, direito trabalhista, e quando vamos atuar em nome das mulheres, sabemos que a atuação é multidisciplinar, ela é interseccional, ela perpassa todas as áreas do direito, porque a perspectiva de gênero, a perspectiva de orientação sexual e a perspectiva de raça atravessam também todas as áreas de atuação. Professora Silvia Pimentel, que me deu a honra, eu que sou filha da Universidade de São Paulo e tenho a honra de estar com ela na disciplina, né, na Pontifícia Universidade Católica, professora Silvia Pimentel, que é uma jurista mulher que estava lá
assim como tantas outras, na Constituinte, traduzindo a Carta das Mulheres Brasileiras e os pedidos que elas tinham por direitos das mulheres na formação do nosso Estado democrático de direito num formato jurídico, num formato, né, que fosse ali entrar naquela contraposição de forças, de poderes, de atores e atrizes que era a nossa Constituinte. E, finalmente, professora Flávia Piovesan, que hoje na Comissão Interamericana de Direitos Humanos desempenha um papel essencial, né? Quando a gente fala de Constituinte e deste marco para a democracia brasileira, uma democracia jovem, esse marco da equidade, né? Do alcance formal, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Este marco tão importante que começa ali na Constituinte, em termos formais, e continua se desenvolvendo. Continuamos buscando mais direitos, mais reconhecimento por meio do direito, por meio da atuação enquanto juristas, enquanto procuradoras, enquanto professoras, enquanto acadêmicas, enquanto advogadas, enquanto juízas, enquanto servidoras, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto irmãs, enquanto filhas, enquanto esposas. E esta luta também se materializa do ponto de vista formal na conquista da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um marco, é considerado um marco de enfrentamento à violência contra a mulher, um dos melhores do mundo, não por mim, mas pela ONU. E essa conquista só foi possível graças à articulação do movimento de mulheres juristas, da área da saúde, da área da assistência social, da própria área da política, professoras, como professora Silvia Pimentel, como professora Flávia, como professora Eunice, como professora Beatriz, que articuladas em um consórcio nacional levaram o caso de negação de justiça e de reparação, o caso simbólico de ineficácia do Estado brasileiro em responder à violência contra a mulher para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E por lá conquistamos depois, né, voltando aqui à política nacional, conquistamos a Lei Maria da Penha graças à decisão lá da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, faço essa brevíssima referência a uma parte minúscula, ok, do currículo destas gigantes, né, nesta abertura com as quais eu divido mesa, para introduzir essa trajetória de luta por direitos formais que, infelizmente, ainda se diferencia muito da realidade material das mulheres brasileiras e também das nossas meninas. E por isso que é tão importante falarmos sobre isso, é por isso que é tão importante nos voltarmos para este tema de gênero e raça, interseccionalidades e orientação sexual e identidade de gênero, e todos os marcadores sociais da diferença que nos atravessam e atravessam a experiência de cada um e de cada uma no mês da mulher, que é, antes de ser mês da mulher, mês de luta pelos direitos das mulheres. E as mulheres, olha só, elas não são iguais. Quando conquistamos, quando alcançamos a conquista formal de igualdade, de equidade de direitos entre homens e mulheres, quando usamos essa categoria, a professora Eunice Prudente traz a teoria crítica, falando da Iris Young, né, e aí pensando precisamente as reflexões dessas críticas teóricas, Nancy Fraser, Sheila Ben-Habib, a própria Judith Butler, ou a Wittig, que fala muito também disso, de categorias. Quando formamos uma categoria, e a gente precisa formar uma categoria, né, no aspecto do direito, para a gente conseguir diferenciar, né, aos diferentes um tratamento desigual, para que podemos alcançar a equidade. Então, quando a gente diferencia a categoria, mulher e homem, a gente precisa fazer isso para alcançar essa equidade formal e lá na frente alcançar essa equidade material. Nós também deixamos de olhar muitas vezes para o quanto esta categoria não é universal. A experiência de ser mulher ou a experiência de ser homem, ela não é universal.
Eu não consigo descrever todo homem ou toda mulher apenas com a palavrinha homem, mulher. Não consigo descrever nem as mulheres que estão aqui hoje presentes, os homens e mulheres que nos assistem. Nós somos jovens, idosas, do campo, da cidade, pobres, ricas, com acesso à escolaridade, sem acesso, refugiadas, imigrantes, negras, brancas, indígenas. Nós somos lésbicas, nós somos heterossexuais, bissexuais, nós somos cisgêneras, nós somos trans, nós somos pessoas com deficiência, nós podemos viver, por exemplo, mesmo na cidade ou no campo, na cidade, na periferia ou no centro, numa comunidade ribeirinha, ciganas. Olha, são tantos os marcadores sociais que diferenciam o lugar e a experiência de cada uma. E essa luta, isso é muito importante dizer, não é uma luta de homens contra mulheres ou de LGBTs contra heterossexuais, de brancos contra negros. Pelo contrário, muito tem se falado e o Brasil, no seu debate público, está muito polarizado. Acho que desde 2016, aí a gente vê com os programas de televisão e os reality shows, como o debate nas redes muitas vezes está muito polarizado e muitas vezes até violento. É importante a gente lembrar, gente, antes de mais nada, que todos temos um lugar de fala. Todos temos um lugar de fala. Os nossos colegas, homens, cis, heterossexuais, brancos, eles têm um lugar de fala, todos temos. Encontrar o seu lugar de fala é um papel ético, moral, para a compreensão daquelas experiências que nos diferenciam e diferenciam, sim, o nosso acesso a direitos. Não posso dizer, enquanto mulher branca, que tenho o mesmo acesso a direitos do que uma mulher que está hoje numa comunidade ribeirinha, num baixo Rio Madeira, em Rondônia, porque possuo uma rede de proteção aqui na cidade, na capital, que é articulada entre assistência social, entre segurança pública, entre saúde, entre direito, entre instituições, e ainda assim muitas vezes falha. Então, quando pensamos nessa trajetória, das conquistas dos direitos formais versus os direitos materiais, sabemos que, e aí, novamente, quando falamos de interseccionalidades e diferenças entre nós, não estamos querendo dizer que ninguém é melhor que ninguém, que você, por ter chegado aonde você chegou, não tem mérito, não se esforçou, não batalhou. Estudei em escola pública e consegui passar na FUVEST. Poxa, eu me esforcei. Me esforcei com certeza. Não é sobre isso, não é sobre as suas conquistas. O que estamos apenas dizendo é que alguns obstáculos, porque sou uma mulher branca, cisgênera, eu não tive que passar. Eu, enquanto mulher branca, cisgênera, nunca fui parada numa blitz, nunca fui perseguida dentro de um supermercado, nunca fui barrada na entrada do shopping porque eu estava de Havaianas. Isso nunca aconteceu comigo. Então, vejam a diferença, né? Não estamos dizendo que ninguém tem mérito por chegar onde chegou, mas alguns obstáculos, porque sou branca, não passei. E alguns obstáculos, porque sou lésbica, passei. Então, tudo bem pensarmos sobre essas interseccionalidades, porque estamos precisamente pensando aqui como transformar o direito formal, aquele que batalhamos para conquistar, seja na Constituição ou via CIDH posteriormente, na prática, na vida das mulheres. Então, veja, a professora Eunice trouxe a questão da mulher honesta, termo que demonstra um estereótipo, uma expectativa de comportamento sexual às mulheres que não é imposto aos homens. E é importante falarmos sobre isso, porque um dos aspectos da cidadania, um dos aspectos aí do nosso artigo 5º é precisamente o exercício da sua cidadania sexual, do amor, do afeto, da constituição da família. E aí, quando pensamos em família brasileira, esta família da propaganda da margarina, o homem, a mulher, os dois cisgêneros, os dois brancos com filhinhos, e aí a gente olha, vamos parar de falar de direito formal, de conquista, vamos olhar para a realidade, vamos olhar para a materialidade. E eu sou pesquisadora, enquanto pesquisadora eu trabalho só com dados, pesquisa e ciência, baseada em evidências. No Brasil, 53% das famílias são compostas por uma mãe e seus filhos. 30 milhões de brasileiros sequer têm o nome do pai na certidão. Isso diz muito sobre a desigualdade de poder entre homens e mulheres. Desigualdade de poder a que chamamos
machismo. Somos iguais em direitos e em deveres na Constituição, mas somos 52% da população brasileira e não representamos nem 15% das cadeiras do Congresso Nacional. De acordo com o PNAD contínuo, exercemos semanalmente 18 horas de trabalho doméstico, ao que os homens exercem apenas 10. Nós, mulheres brasileiras, ganhamos 30% a menos do que os homens nos mesmos cargos de poder. E nós, mulheres brancas, 41% a mais do que as mulheres negras. Uma mulher negra no Brasil tem que trabalhar 55 minutos a mais do que um homem branco por 1 hora para ganhar o que ele ganha em 1 hora. Vejam, esses dados são dados que trazemos não da nossa cabeça, não de achismo, mas de pesquisa, de ciência baseada em evidência. Quando olhamos para as vítimas de feminicídio, de acordo com o Atlas da Violência de 2020, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 68% das mulheres assassinadas eram negras. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. E se eu tivesse que chutar qual a cor dela, estatisticamente dizendo, eu diria que ela é negra. Quando falamos de lesbocídio, o assassinato de mulheres lésbicas, porque são lésbicas, que cresceu 237% de 2014 a 2017, de acordo com o dossiê do lesbocídio, elaborado pela Federal do Rio de Janeiro, sob coordenação da professora Clara Dias. Quando olhamos para este recorte, também vemos que a maioria das vítimas, cerca de 53%, são mulheres lésbicas negras. Quando olhamos para o transfeminicídio, o Brasil não tem orgulho nenhum de ser o primeiro país do mundo no assassinato de mulheres trans. Somos o 5º em feminicídio do planeta e o primeiro em assassinato de mulheres trans. Esta semana passada mesmo, enquanto a presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, estava dando apoio na delegacia para o caso da Lorena Muniz, que foi assassinada, tentando realizar o sonho do corpo perfeito. Gente, quem não tem o sonho do corpo perfeito? Que mulher não tem, trans, cis, não tem o sonho do corpo perfeito? Nós acordamos, todo mundo, homens e mulheres, a gente liga a televisão desde criancinha e a gente é bombardeado com imagens de padrões, de branquitude, de magreza, de beleza, de juventude, de heteronormatividade, que são de sucesso, que são inatingíveis para 99% das mulheres brasileiras. E para os homens também, né? Vamos lembrar que esse padrão, ele também é cruel com os homens. O maior índice de suicídio hoje no Brasil é dos homens brancos, cis, heterossexuais. Esses padrões são cruéis com ambos os lados, mas dentro de casa quem morre são as mulheres. Então é por isso que a gente precisa fazer essas diferenciações e pensar nesses recortes para conseguir transformar essa igualdade formal em uma igualdade material. Não à toa as mulheres trans têm uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos de idade. 35 anos de idade. É menos da metade da expectativa de vida média nacional, algo equivalente à idade média. Na Europa, quando não tinha penicilina, antibiótico, nem esgoto, saneamento básico. Essa é a idade que as mulheres trans morrem no Brasil. E como Lorena, buscando esse corpo, utilizou-se ali, de uma rede que existe aqui, que mulheres do Brasil inteiro vêm a essas clínicas que são verdadeiros drive-thru de próteses de silicone, sem nenhuma segurança, sem nenhuma asepsia, totalmente numa garagem. A clínica era numa garagem. E aí explode uma coisa e ela é largada lá e fica 7 minutos sem oxigênio no cérebro e morre. Tentando realizar o sonho de ter o corpo que gostaria de ter. E não à toa elas vivem até 35 anos. Então, e por que vivem até 35 anos? Porque suas vidas valem menos para o sistema cis-heteronormativo de garantia de proteção de direitos que temos hoje. Lá, na Constituição, somos iguais. Mas, infelizmente, os marcadores sociais da diferença, os contextos de desigualdade de poder entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre LGBTs e héteros, faz com que esse acesso seja distinto, seja diferente. A gente consegue provar isso, como eu provei agora, com dados, com estatísticas. Essa desigualdade de poder, ela existe. Então, é por isso que é tão importante realizar eventos
como esse. Às vezes a gente se perde, a gente esquece, né, que os direitos da Constituição são também direitos da população LGBTQIA+. A minha população não tinha direito de se casar até pouco tempo atrás. Né? Então, veja, quando a gente pensa, olha, lá atrás no Código Civil, 2 códigos civis atrás, a mulher brasileira conquistou o direito de se casar sem autorização do pai. A mulher brasileira é heterossexual, porque a mulher brasileira lésbica conquistou o direito de casar não faz nem 10 anos. Né? Por isso que é importante, mesmo nos aspectos dos direitos, pensar como existem diferentes marcadores. E a gente conquistou o direito de se casar e formar a família e exercer o nosso direito à cidadania sexual e ao afeto graças à nossa articulação do Supremo Tribunal Federal, né, buscando, por meio do nosso artigo 5º, né, da nossa Constituição, o reconhecimento, né, daquilo que nos era negado, do que não tínhamos acesso e agora possuímos graças a esta luta. Então, a Comissão da Diversidade Sexual lançou no ano passado a Constituição do Orgulho, né, tentando dar visibilidade para a Constituição, porque a nossa população fala muito, a gente conseguiu criminalizar a LGBTfobia aí no STF, a gente consegue casar agora por causa do STF, a gente consegue retificar o prenome, né? A gente consegue dar nome, né? A pessoa, gente, um direito fundamental, seu próprio nome, ser tratada pelo seu próprio nome. A gente consegue fazer retificação de prenome diretamente em cartório, sem necessidade de cirurgia, como era antes, ou de processo judicial, porque não é uma cirurgia, não é o que temos por baixo, né, das nossas roupas que nos define, né, nós mulheres cis. Ninguém nunca vira para mim, né, Marina? Mas você é Marina mesmo? Você nasceu Marina? Né? E faz uma pergunta pessoal sobre minha intimidade, sobre o que eu tenho por baixo da minha roupa. Ninguém faz isso, né, com nós, pessoas cisgêneras. As mulheres trans passam por isso o tempo todo. Você acabou de conhecer a pessoa está falando com você de cirurgia de transição genital. E você está, moça, eu acabei de te conhecer. Né? Só para dar um exemplo, né, de como são privilégios que nós muitas vezes não pensamos, porque não vivemos ou não tivemos acesso, não conhecemos essa realidade. Então, convidamos a Advocacia Paulista para pintar com as cores da bandeira LGBTQIA+, os direitos constitucionais que dizem respeito à nossa população. O download é totalmente gratuito, a gente separou cada um dos artigos da Constituição aí por temática, né, que dizem respeito à nossa população. Vocês podem baixar no www.constituiçãodorgulho.br, esse trabalho primoroso aí da nossa comissão, graças a todo o apoio que temos aqui na OAB São Paulo, nosso presidente Caio, vice-presidente Ricardo. E eu gostaria também, né, aproveitando esse primeiro dia de março, né, de trazer uma vitória que conquistamos, a DPF que eu coassino e que teve concessão de liminar do ministro Toffoli nesta última sexta-feira, proibindo, né, aí, entendendo enquanto inconstitucional, e por isso fiz a referência à questão da mulher honesta, professora Eunice Prudente, proibindo, né, então, entendendo inconstitucional o uso, enquanto argumento da defesa, da tese, né, da ideia da legítima defesa da honra nos tribunais de júri de feminicídio. A DPF essa que movemos aí com o apoio e o brilhantismo do nosso querido doutor Pauliotti, da Soraya Mendes, lá de Brasília, e coassinamos, tivemos aí uma decisão liminar favorável na sexta-feira, entendendo, portanto, inconstitucional a utilização do argumento de legítima defesa da honra em tribunais de júri de feminicídio. Protocolamos hoje um aditamento para estender essa compreensão a tribunais de júri que pretendemos aconteçam muito em breve em relação a feminicídios ou homicídios com motivação LGBTfóbica, ou seja, a partir da compreensão que veio também com uma ação do STF de aplicação dos crimes de racismo e também, por analogia, né, a injúria racial, para casos de discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero. Os desafios são muitos. Convido para encerrar também todos a conhecerem a iniciativa que eu tive a honra de
fundar no ano passado, em virtude do aumento dos índices de violência doméstica durante a pandemia, as restrições de isolamento, algo que eu queria fazer há muito tempo, que é uma organização voltada especificamente para o enfrentamento da violência sexual. 5 anos atrás, eu fundei com outras colegas a Rede Feminista de Juristas, a Defende, e no ano passado fundei, então, o Me Too Brasil, iniciativa contra o assédio sexual, primeira organização voltada apenas e exclusivamente para o enfrentamento da violência sexual no Brasil, seja ela cometida contra meninos, meninas, mulheres adultas, buscando aí fazer atuar sob uma perspectiva interseccional no enfrentamento da violência sexual, seja ela dentro de casa, seja ela fora de casa, no ambiente de trabalho ou no ambiente escolar. Mais uma vez, agradeço imensamente o convite. Este é um debate, um tema que nos provoca, que nos move, e eu sempre gosto de encerrar lembrando que quando falamos de diversidade e de inclusão dentro das organizações, sejam elas organizações públicas ou organizações privadas, está tudo bem, não tem problema não saber, não tem problema cometer erros, não tem problema perguntar. O mais importante é isso aqui, a disposição e a vontade de ouvir e conhecer mais sobre algo do qual não somos especialistas. Eu sei que a sigla de letrinhas só aumenta cada vez, tem mais uma letrinha. Não precisa saber exatamente, teoricamente, o que é cada letrinha. Precisa, sim, estar aberto a conhecer aquilo que é diferente de nós mesmos. Esse é o principal passo, o mais importante, porque não seremos livres. E aí eu cito a Audre Lorde, uma mulher negra e LGBT. Não seremos livres enquanto correntes nos aprisionarem, ainda que as correntes que me aprisionam sejam diferentes das correntes que te aprisionam. Muito obrigada. Quem quiser acompanhar meu trabalho, pode seguir lá no Instagram, @mariganzaroli, igual a moça do SBT mesmo, me aparenta, não, brincadeira, mentira. Apesar de eu já ter ido 14 vezes lá no programa da Eliana falar sobre Maria da Penha, porque eu acho que é importante a gente falar de uma forma também que não é só juridiquês e acessar todas as mulheres. Então, vocês vão ver que vocês me acompanharem lá nas redes. Eu sou bem informal, porque eu quero que a informação e o conhecimento sobre direitos alcance cada vez mais mulheres, homens, mentes, para a gente seguir lutando e crescendo. Enquanto mulheres, enquanto homens, nas nossas carreiras, dentro e fora de casa e no Brasil, sempre buscando um país mais justo, mais democrático e mais inclusivo para todas, todos e todes. Muito obrigada. Marina, estou com vontade de te abraçar, Marina. Que fala. Muito, muito, muito obrigada. Eu realmente não sabia dessa DPF, queria te parabenizar e peço licença, acredito que todos aqui, por falar por todos, posso falar pelo sindicato, posso falar pelo Tributos a Elas nessa situação, pela Valéria, pela professora Eunice, professora Silvia também, acredito que vai concordar, te parabenizar por essa DPF, porque até onde eu sabia, por isso que a gente estuda e nunca sabe. A última vez que eu tinha ouvido falar desse tipo de argumento foi naquele caso, o clássico caso, na década de 70, né, do Dock Street, que foi absolvido, né, pelo assassinato da Leila Diniz, né, foi absolvido sob esse argumento de legítima defesa da honra. E é interessantíssimo, veja, a gente caminha, agora em 2020 a gente ainda está discutindo legítima defesa da honra. É algo impressionante. De novo, falando em nome, acredito que eu posso falar, não tenho procuração, mas posso falar em nome de toda a carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional, especialmente das mulheres. Parabéns, Marina, parabéns para o Pauliotti também, que é um grande advogado das causas LGBTQIA+, e as outras letrinhas, eventualmente, que aparecerem aí. Marina, super, super, super obrigada. Estou recebendo mensagens aqui, a galera super feliz, super contente com a sua fala. Obrigada mesmo.